Bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Previdenciário SLZ. É com muita satisfação que eu, Dr. Osmar Neres, estou ao lado do meu parceiro e companheiro, Dr. Geraldo Silva, que hoje vai trazer pra gente qual é o nosso tema do dia e o nosso convidado, né, Dr. Geraldo? É isso aí, pessoal. Hoje nós temos um tema super instigante. É um tema que trata da economia processual, da agilidade de processo. E aqui, nada mais, nada menos, quem é a pessoa mais própria para nos falar sobre isso aqui do que o nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário na OAB Maranhão. É o Dr. Flávio Samuel. Seja muito bem-vindo, doutor. É um grande prazer que nós te recebemos aqui no Café Previdenciário SLZ. Lembrando que esse é o canal em que nós transmitimos não só para advogados, não só para a jurisdição, mas também para o segurado que está ali e que está na expectativa de ter seu benefício concedido. Nós estamos aqui falando diretamente também com esse público e é um grande prazer poder, uma honra te receber aqui no nosso programa, porque você é o nosso presidente da comissão aqui da nossa casa e seja muito bem-vindo. Te dou a palavra aí de apresentação inicial para que você possa se apresentar. Muito obrigado, doutor Geraldo Silva, doutor Osmar Neres, parabéns pelo programa que tem contribuído bastante para a sociedade, para a advocacia maranhense e brasileira, né? Que eu estou sabendo que o programa já está tendo uma repercussão no âmbito nacional. Já estamos chegando no âmbito nacional, doutor Flávio. Isso, muito bom. Parabéns. É importante programas como esse para justamente trazerem temas importantes, discutir a advocacia previdenciária, os problemas que a advocacia tem, atrelados à questão da justiça e as entidades, as repartições públicas, né? Muito bem, meu nome é Flávio Samuel, sou advogado previdenciarista, já atuo na área há bastante tempo, fui servidor do INSS durante 10 anos, atuei na Procuradoria Federal do INSS dos anos de 2001 a 2012, né? Iniciei em Imperatriz em 2001, me formei na Universidade Federal do Maranhão, lá em Imperatriz, no final de 2004, e fui transferido para São Luís em 2006, né? Para a Procuradoria do INSS. E atuei até 2012. Atuei muito como preposto da Justiça Federal. Dr. Osmar, acredito que já ter tido a oportunidade de até fazer audiência comigo. Já fizemos audiência juntos, já. Muita audiência junto já. E de lá para cá, 2012, depois de pedir exoneração, iniciei a minha jornada na advocacia previdenciária, né? E atuei como presidente da comissão na primeira gestão do presidente Thiago Dias, em 2016. E retornei ano passado, em 2024, com o convite do Dr. Caio Saraiva. Estamos aí para contribuir com o trabalho, com a advocacia previdenciária, a valorização da advocacia previdenciária. Hoje, acredito que a maior área de âmbito de atuação dos advogados no Brasil, né? E no Maranhão também. Então, assim, é importante programas como esse para a gente poder fomentar mais aí o conhecimento, né? Que é o que o advogado precisa carregar consigo para poder, nesse dia a dia da advocacia previdenciária. É isso aí, doutor. É a democratização. Mas, antes de mais nada, nós vamos rodar nossa vinheta! Então hoje nós vamos tratar sobre audiência concentrada nos juizados especiais federais. Cara, doutor Geraldo, isso aqui como o doutor trouxe e que o doutor Flávio Samuel vai trazer pra gente sobre esse tema, é um tema novo, super importante, que veio uma recomendação do CNJ, a recomendação número 1 de 2025, na qual o advogado que já está militando e atuando no Juizado Especial Federal, no âmbito previdenciário, especialmente dos segurados especiais, que o Dr. Flávio vai falar aqui pra gente, é uma grande oportunidade de você aprender neste nosso episódio sobre um ponto importante de procedimentos. Não é isso mesmo, doutor Flávio? É isso aí, doutor Osmar. A recomendação do CJF, a número 1, 2025, né? Ela trouxe
a produção antecipada de provas, né, a possibilidade dos advogados, né, produzirem provas antecipadas antes da audiência, antes da contestação, logo na apresentação da inicial, para que possam ser analisados ali vídeos, fotos, né, fotos nos locais de trabalho dos segurados especiais, para que verifique-se logo ali se uma possibilidade ou não de se resolver uma demanda e evitar um processo que seja levado à audiência diante desse volume de processos que nós temos hoje na Justiça Federal, né? A área previdenciária hoje, ela carrega aí um volume altíssimo de processos, aguardando audiências, aguardando atos processuais, e essa iniciativa da Justiça, não só da Justiça, mas também com a participação da OAB, que a OAB ela emitiu um parecer favorável a todo esse procedimento, foi consultado o Conselho Federal da OAB. Existe um parecer emitido ano passado, em 2024, pelo Conselho Federal, em que fez um estudo sobre a viabilidade desse procedimento. Então é importante que a gente coloque isso, porque não foi um ato exclusivo do Judiciário, né? Foi uma iniciativa do Judiciário com a participação da OAB, e isso é importante, porque ela avaliou se isso traria ou não prejuízos para a sociedade e para a advocacia. Perfeito. É uma avaliação de cenário, né, doutor Flávio? Isso. E a gente percebe assim, por que isso veio à tona, então, dentro do microsistema dos juizados especiais federais? Eu creio que isso tem uma tônica muito voltada para os próprios princípios que regem o microsistema dos juizados. A exemplo da economia processual, da celeridade, da busca por uma decisão efetiva de tutela, né? Então, eu acho que a ideia é de que o microsistema ele é um terreno fértil, né, doutor Flávio? Para que isso possa acontecer. Essa ideia de que a gente pode concentrar atos junto da petição inicial, né, notadamente. E isso tudo é uma coisa realmente que está também alinhada, a gente vê hoje, nos nossos dias, com a tecnologia. Isso. Não é? A gente tem tudo isso a nosso favor. Como é que o doutor vê assim esse cenário? Essa tecnologia, ela está adstrita apenas a grandes escritórios? O doutor vê que existem limitações para isso, porque hoje em dia, o que é a tecnologia? É um celular na mão, é uma coisa mais simples de se ter, né? Eu vejo algo assim importantíssimo para o advogado, porque ele vai ter uma flexibilização muito grande nesse contexto dessa produção da prova. Por exemplo, ele vai ter a oportunidade de gravar no seu escritório ou num escritório compartilhado ali a audiência, né, seguindo os requisitos ali mínimos que a própria portaria do CJF trouxe, e ele vai ter a oportunidade de fazer com que aquele cliente, o segurado especial, que é uma pessoa sem muita instrução às vezes, analfabeta, mais simples, provida do conhecimento que não tem ali aquela experiência de sentar na frente de uma autoridade, de sentar na frente de um juiz, que muitas das vezes a gente percebe que os segurados especiais se sentem desconectados ali quando sentem na frente do juiz, ficam nervosos quando começam a ser indagados, né? Eles às vezes respondem coisas aleatórias sem muito sentido, mas não porque não sabem, mas é porque ficam com medo. Nervoso. Mesmo, né? Então, essa prática ela vai fomentar que o advogado traga uma segurança maior ali para que o seu cliente, o segurado especial, consiga se sentir mais à vontade de responder perguntas direcionadas. Olha que legal que o doutor Flávio falou agora. É uma coisa assim muito bom de se ouvir isso, porque essa realidade é a realidade do segurado. É o direito dele que está sendo posto ali em juízo, e essa visão é uma visão de democratizar a informação, de fazer com que a verdade possa ser exibida de uma forma natural. De uma forma natural, né? E como o doutor bem falou, realmente, a gente sabe que diante de um magistrado, diante de alguém togado ali, a pessoa que chega, que é bem simples, bem humilde, se aquele magistrado não tiver sensibilidade para poder deixar aquela pessoa se sentir à vontade, certamente aquela pessoa vai gaguejar. Ela certamente vai. E não é porque está mentindo.
Não, é porque ela fica com medo. É um ambiente que ela desconhece, não é, doutor Flávio? Não tá acostumado. Pra gente posicionar, né, os segurados especiais são aquelas pessoas, são os lavradores, os seringueiros, os pescadores. São pessoas que você vê de baixa instrução, que não tiveram tantas oportunidades. E aquele ambiente, esse ambiente de uma sala de audiência, esse ambiente de que a gente está aqui, ó, engravatado, que parece que tem passa um poder, passa uma seriedade que de fato tem, né? E ele está na frente do juiz, e na sala tem um procurador federal do INSS, tem lá o servidor do INSS que está lá, e que às vezes ele quer buscar qualquer coisinha para tentar interferir o benefício da pessoa, e aí aquele ambiente se passa a ser um ambiente hostil para aquela pessoa que não é do dia a dia. Isso. No nosso dia a dia a gente chega, entra, tá muito tranquilo porque é do nosso dia a dia, mas para essas pessoas não, né, doutor Flávio? Me fala aqui um pouquinho da tua experiência com relação às audiências que ocorrem para a gente poder entrar um pouco nesse tema e trazer as provas para quem está nos ouvindo, para os segurados que vão estar lá precisando, tá, para esse novo procedimento, para os colegas advogados. Então, passa da tua experiência como ex-servidor do INSS e também hoje na posição contrária do advogado. Eu lembro, doutor Geraldo, que o doutor Osmar, lá atrás, quando quando eu atuava no INSS como preposto, né? E eu sempre comento isso às vezes, que há 10, 15 anos atrás, você via uma sensibilidade maior do próprio INSS, no caso o procurador, o preposto que estava representando no dia, e do próprio judiciário, da própria figura do juiz. Quando encontrava ali o caso concreto, ele olhava a parte, né, a autora com mais sensibilidade, pedia documentos. Você tem um documento X, Y, me consegue esse documento aqui. Então, havia essa sensibilidade. Sim. Tentando até ajudar e buscar, né? Buscar resolver. Hoje, eu acredito que pelo volume de trabalho, pelo volume de processo, de demanda, pela situação da correria, essa sensibilidade ela ficou um pouco de lado. Então, hoje você vê que os juízes eles estão procurando mais serem gestores do trabalho deles para poder lidar com esse volume de processo. Que é muito alto. Então, assim, eu até ouvi um termo que um juiz colocou um dia desse, que ali no judiciário, no juizado, virou um moedor de casos concretos. Como tu bem colocaste, nós estamos tratando do direito das pessoas, mas por esse volume, pela forma como está acontecendo hoje, acaba que não se está tendo essa sensibilidade. E esse procedimento... de direitos, né? De direitos. E às vezes você atropela pela quantidade que se chega. Sem dúvida. E aí você tem um gargalo ali no funil. Há uma falta de sensibilidade. Então, essa sensibilidade, eu acredito que com esse trabalho agora, dá essa liberdade para o advogado produzir essa prova, ela pode ser melhor trabalhada. Ela pode ser melhor trabalhada, ela pode ser melhor exposta, não só através dos vídeos, mas também através de fotos, da situação do in loco daquela parte autora. Então, existe uma série de situações que vão beneficiar as pessoas. Doutor Flávio, olha uma coisa que o doutor falou aqui que é muito interessante. A questão do trabalho do órgão público, né? Eu presenciei isso que eu vou lhe falar aqui agora. Eu presenciei, doutor Osmar. Eu estava numa audiência, assistindo uma audiência em que havia um casal que estava se divorciando. Esse casal estava casado com regime de separação total de bens, com pacto antinupcial. E nessa audiência nós tínhamos a figura do juiz e tínhamos uma assessora ao lado dele, redigindo ali no momento em que se fazia a audiência. O casal tinha um filhinho de 2 anos e meio de idade. E aquele momento era o pior momento da vida daquele casal. Mas no meio daquela audiência, a assessora, quando foi preparar a ata lá e verificou que eles eram casados com regime de separação total de bens, ela virou rindo para o magistrado no momento em que aquelas pessoas estavam chorando por causa daquela situação.
e virou rindo para aquele magistrado dizendo assim: é assim que eu quero me casar, disse a assessora, com separação total de bens para não ter nem dificuldade na hora de se separar. E falou rindo pro magistrado. Eu, quando assisti aquilo me partiu o coração. Porque eu acho que esse momento não é o momento de você rir. Sim. E certamente, doutor Flávio, isso acontece também com o segurado, que está ali no seu ar de desespero, sem condições de voltar para o trabalho, ou porque está doente, ou porque alcançou a idade necessária, e está ali esperando uma decisão. E as pessoas estão ali no automático. No automático. Estão ali passando por cima das coisas, porque é muita correria, é muita coisa. Então, assim, eu acredito que isso que o doutor Flávio falou aqui pra gente, doutor Osmar, é uma grande lição. O Conselho da Justiça Federal, ele está trazendo para a jurisdição a oportunidade de fazer uma boa produção de provas. Não é isso, doutor Flávio? Exatamente. Essa sensibilidade, doutor Geraldo, ela precisa ser resgatada. Nós temos aí casos de situações concretas, né, que do dia a dia da nossa advocacia, que a gente verifica que o próprio magistrado, às vezes, olha para um caso concreto, ele às vezes até esquece que aquilo ali é o direito da parte. E ele às vezes confunde até que é um processo do advogado. Não é um processo do advogado. Nós estamos lidando só somos instrumento. Nós somos instrumento. Ali é o processo da pessoa, é direito daquela pessoa, né? Por mais que para nós advogados possa ser mais um processo que a gente tem dentro daquela nossa demanda, mas ali nós estamos lidando com o direito de uma pessoa que chegou com seus requisitos etários de tempo, e a gente precisa encarar isso com uma certa seriedade. Então, essa sensibilidade ela precisa ser resgatada mesmo. Eu acredito que essa instrução concentrada ela vai dar essa oportunidade aos advogados, às partes, né? E ao próprio INSS também de analisar o contexto probatório de forma melhor, para que a gente consiga aí alcançar a justiça nesses casos. Doutor Flávio, trazendo um pouquinho mais sobre essa recomendação do CNJ e da audiência... Do CJF, desculpa. CJF número 1, 2025. Isso. Quais são os requisitos básicos para que o colega advogado que vai colocar junto da sua petição inicial, ele deve observar? E quais são as dicas práticas que o doutor pode trazer como exemplo dessa aplicação? Importante que a gente fale primeiro dos benefícios que, a princípio, estão sendo tratados, né, para essa produção antecipada de provas, né, que seriam a aposentadoria por idade, aposentadoria híbrida e o salário maternidade. Né? Por idade, aposentadoria híbrida e salário maternidade, 2 segurados especiais. 2 segurados especiais. Que são os trabalhadores rurais, pescadores. Que precisam provar a qualidade de segurado. Exato. A atividade. Essa produção não serve para os benefícios dos segurados urbanos, né? Então, os contribuintes urbanos, somente para segurados especiais. E o que tem que ser feito é que haja, primeiramente, a expressa manifestação da parte autora, né, na inicial, com essa juntada dessas provas, né? Vídeos, tem que haver ali a gravação da audiência dentro do recinto do escritório do advogado. É importante que as pessoas entendam que gravar uma audiência, ela tem que seguir aqueles requisitos. Tem umas formalidades. Formalidades formais que existem numa audiência normal. Sim. Tem que ter um recinto fechado, com áudio com qualidade, com vídeo com qualidade. Não pode ter pessoas aleatórias ali ao mesmo tempo. A testemunha não pode participar nesse momento, tem que estar isolada. Igual é feito uma audiência normal no dia a dia, que o juiz pede para filmar a sala. Então, sim. Vai ter que ser filmada a sala. Você tem que mostrar para o juiz o ambiente que está sendo gravado para que tenha o depoimento da parte. Exatamente, da parte autora e da testemunha. E a testemunha auditiva de testemunha. Porque essas formalidades, se você não seguir, isso lá na frente pode gerar um prejuízo. Porque ou o juiz pode pedir que seja gravado novamente, ou se você deixar de cumprir, você pode até perder ali aquele direito. Porque no momento que você faz adesão a essa instrução concentrada, você já não pode mais reivindicar futuramente uma audiência de instrução, a não presencial, a não ser que o juiz entenda necessário por algum fato, algum fato que ele entenda haja necessidade.
Perfeito. Entendeu? Então, assim, é importante que as pessoas, os advogados, eles se atentem a isso. Então, o que nós temos? A gravação da audiência, seguindo ali um rol de perguntas que a gente sabe que existe dentro do âmbito rural para comprovar aquela atividade, para esclarecer os fatos sobre aquele exercício daquela atividade rural. E o depoimento da testemunha. Perfeito. Também gravado, sendo que ele tem que ser advertido sobre as penas da lei de falar a verdade, né? Tá lá no rol das exigências da portaria que a testemunha precisa também ser advertida, igual uma audiência que vai ser agora conduzida pelo próprio advogado. Perfeito. E ele tem que seguir esses requisitos. Perfeito. Agora, a cereja do bolo, né? Que foi o que nós conversamos aqui nos bastidores antes de começar essa reunião. É que toda regra comporta exceções. E sobre isso, o doutor nos falou ali fora que havia um estudo, né? Está sendo feita uma discussão sobre a possibilidade de uma ampliação. De uma ampliação para além do segurado especial em relação aos pedidos a outro tipo de benefício. O senhor poderia falar sobre que benefício é esse e qual é a finalidade, então, dessa... Existem, quando se começou a discutir a instrução concentrada, em São Paulo, em Rondônia, se não me estou enganado, existe já em algumas localidades, como essa, a possibilidade de se estender para a pensão por morte. Quando se urbana. Urbana. Não era urbana, necessariamente, mas só pensão por morte. Genérica. Pode ser urbana ou rural. E aí, mais o requisito que seria esclarecido numa instrução centrada seria sobre a qualidade dependente. A dependência econômica. Dependência econômica. Perfeito. Então, porque a qualidade dependente, dependência econômica, que é para poder... Geralmente está nos casos em que a pessoa não está casada formalmente, e que ela vive em união estável, vive naquele companheirismo, e aí ela precisa demonstrar que muitos e muitos casos são indeferidos pelo INSS por conta de não comprovação dessa qualidade dependente ou da qualidade de que ela conviveu junto da pessoa, de que ela convivia como marido e mulher. E a grande maioria dos indeferimentos das pensões por morte é isso, não é, doutor? Isso. E para essa regra também da pensão que mudou, que há necessidade da comprovação nos últimos 24 meses dessa convivência. Mesmo sendo casado, porque tem a separação de fato. Tem a separação de fato. Então, e como a instrução concentrada, ela é basicamente o depoimento da autora e da testemunha, então ela casa bem, né? Sem dúvida. Essa prova para poder... Há uma possibilidade, então, aí dessa ampliação no futuro. Isso. E eu acredito que com essa regularidade desse procedimento, provavelmente a Justiça Federal vai admitir para essa finalidade. Vai essa finalidade também. Eu até acredito, até ouso dizer aqui o seguinte, vamos lá. Nós estamos diante do microsistema processual onde o dinamismo da prova ela é altamente aceito, né? Por conta do microsistema processual do juizado, celeridade, economia processual, né? A busca pela decisão efetiva da tutela. Então, assim, eu falo isso aqui para vocês pelo seguinte, uma pontuação que eu faço aqui sobre esse assunto é o seguinte, não estou falando aqui da audiência concentrada, estou indo aqui para um outro aspecto, que são a possibilidade que o advogado tem há muito tempo de, na sua petição inicial, poder, dentro desse processo virtual, trazer gravações de vídeo, né, para poder demonstrar o que ele está tentando dizer ali, né? Então, eu acredito que é do advogado que tem interesse em querer levar essa verdade dos fatos para o magistrado, né? Tentar esclarecer os fatos do magistrado, tentar trazer esse dinamismo. Não esperar que venha uma portaria específica sobre esse assunto. Ora, se nós já temos uma portaria do CJF autorizando isso, e se já existe uma discussão sobre essa questão aí, eu acho que é muito bem-vindo que o advogado, no bojo da sua petição inicial, diga, olha, a despeito de não se tratar de segurado especial, o caso aqui requer uma análise, a extensão da aplicação da audiência concentrada, uma vez que o que nós queremos aqui com ela é provar a qualidade de dependente, como bem o doutor Osmar falou, ou a dependência econômica para aquele que não tem comprovado legalmente que aquela presunção legal de que a dependência econômica já pode ser validada. Hoje lá na Justiça Federal, eu tenho visto que alguns magistrados, mesmo em casos em que já houve a contestação, porque nessa portaria ela visa nas ações iniciais, antes de ter sido contestado pelo INSS, né?
Mas eu tenho visto que alguns magistrados já intimaram as partes para aderir a esse instrumento da instrução concentrada. Em casos mesmo que já houve contestação, né? Para a produção dessas provas. Eu fui um deles. Aí renovou o ato da citação em seguida e pediu para juntar a contestação. E o INSS, na ocasião, fez um acordo. Isso. Perfeito. Isso é importante porque ela acaba que antecipa, né, essa produção da prova. E um processo que o advogado ele tem segurança de que ali está bem instruído, que tem condição, ele vai ser importante para poder resolver logo essa demanda. A gente trazendo isso aqui no âmbito nosso local, aqui do Maranhão, hoje, atualmente, a gente vê que para ter uma audiência de instrução e julgamento, está se levando aí uma média de 2-3 anos. É um gargalo muito grande. A gente sabe que o maior demandado do Brasil é o INSS. A quantidade de processos que chega é enorme. A quantidade de indeferimentos que vem ocorrendo e que inclusive teve recentemente pelo TCU uma análise técnica de que muitas das vezes o INSS analisou de forma equivocada o processo administrativo e indeferiu erroneamente esse benefício de aposentadoria, seja daquele todos os benefícios. Tem doutor Geraldo que saiu agora, recente, o TCU colocando entre 10% e 13% ali de indeferimentos errôneos. A pessoa. E aí isso vai cair aonde? Isso vai cair lá no Poder Judiciário. E aí a gente sabe que a quantidade de processo é enorme. O ser humano não tem essa capacidade toda de dar conta de leitura de processos. E esse dinamismo e essa recomendação do CJF, que colocou hoje diante da gente, do nosso colo, diante de nós, porque nós somos os instrumentos de trazer. Então, isso aqui para o nosso âmbito aqui do Maranhão, o que o doutor espera e acredita que vai acontecer, que cada um possa já fazer isso? Eu acho que os advogados eles têm que começarem a praticar essa instrução concentrada, né? Eu particularmente já comecei lá no escritório e já vi casos concretos sendo resolvidos, como o doutor até Geraldo falou. E o que ele tem que fazer é procurar se adequar. Eu até havia comentado contigo antes, Osmar, que a minha grande preocupação tem sido com relação ao jovem advogado. Porque o advogado que já tem experiência com a audiência previdenciária, ele já tem ali aquele cacuete, o traquejo, né? Saber qual é a pergunta que tem que ser feita. Vamos esclarecer mais isso, vamos esclarecer mais aquilo. E cada região tem um tipo de pergunta, né? Tem um tipo de pergunta. E aí o advogado que ainda não está acostumado isso pode com a audiência previdenciária, ele tem que tentar iniciar aí, participar de mais audiência, de assistir algumas audiências gravadas, para ele entender esse traquejo da matéria previdenciária, para que especialmente com o tipo de segurado que nós estamos tratando aqui. Perfeito. Porque ele tem detalhes específicos que o doutor Flávio ele é especialista nisso. Sim. Tá? Ele mexe com muito pescador e ele sabe esses detalhes. Já teve a visão do lado de lá da INSS, hoje tem a visão do advogado. E trazendo esses pontos, doutor Geraldo, eu queria até que o doutor pudesse deixar aqui aquelas dicas de ouro que nós gostamos de trazer. Mas antes do doutor deixar essas dicas de ouro, eu quero que você aí, PodPrev, que hoje eu não chamei o nome de vocês, né? Já segue aqui o nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque esse episódio vai estar na terça-feira, já aí lançando, toda terça nós temos, tá? Meio-dia já começa os nossos episódios a rolarem no ar. Além disso, você tem que seguir a gente no Instagram, que é o @Café Previdenciário SLC. Não esquecendo aqui, olha, do nosso especialista, Dr. Flávio Samuel, de seguir o Instagram dele, que é o @Flávio Samuel Pinto. Pronto. Flávio Samuel Pinto. Flávio Samuel Pinto. Não tem ponto, né? Não tem ponto. @Flávio Samuel Pinto. Seguir o meu amigo, Dr. Geraldo Silva.adv e, claro, o meu, Osmar Neres, JR. É isso aí. É isso aí. Então, doutor Flávio, voltando, depois desse nosso breve pedido de que você siga. Tem que seguir, pessoal. Traga pra gente a sua expertise nisso. Vamos lá. É importante que os advogados, eles, primeiramente, leiam a portaria para conhecer de fato o que pode e o que não pode ser feito. Segundo, preparem um ambiente do escritório com relação à gravação, vídeo de qualidade, áudio, com essas formalidades que são importantes que aconteçam.
Segundo, que ele veja as provas que vão produzir no processo. Porque hoje, essa até questão até da inteligência artificial, ela está sendo muito utilizada na própria justiça. Na inicial, as provas que você vai manifestando, existe já um plano piloto de se identificar os documentos que você já vai juntando na inicial. Então é importante. E também para quando você for fazer essa instrução, você consiga exaurir ali aqueles documentos que você está juntando com as perguntas que você vai fazer para o seu cliente, para a parte autora. Porque, por exemplo, se você deixar de falar, de questioná-lo sobre um determinado documento, você trabalha nas terras, você apresentou uma declaração rural de que exerce uma atividade rural nas terras de fulano de tal. E aí você não exaurir essa pergunta ali na hora, pode gerar uma dúvida para o próprio INSS, para o próprio juiz. Então é importante que o advogado conheça todas as provas do processo. E uma coisa importante também, que eu trago na prática, é com relação a vínculos. Que a gente sabe que no dia a dia da advocacia, a gente às vezes se surpreende com um vínculo que aparece ali do nada, acontece. E é importante que o advogado ele consulte o CNIS, todos os vínculos que aquela pessoa provavelmente possa ter tido, e ela investigue isso na própria audiência, esclareça aqueles fatos. Porque se ele deixar de esclarecer aquilo ali vai ser um fato controverso que vai acontecer, e o INSS vai ficar sem saber, não, mas ele não esclareceu. Vai gerar um prejuízo. E vai gerar um prejuízo. Pode gerar até uma improcedência. E pode gerar uma improcedência. Pode. Olha, lembrando, esse aspecto que o doutor acabou de tratar aqui me faz lembrar de um caso, que eu vou contar bem que rapidamente pra gente, que o caso foi o seguinte. Eu participei da audiência, era um segurado especial. E aí, quando foi colher lá o depoimento ouviu-se, né, o autor, ouviram as testemunhas, só que houve um depoimento, uma parte da fala do autor que foi contraditório com aquilo que estava sendo produzido nos autos, né? E aí eu entendi o motivo pelo qual foi a fala do autor. Eu entendi. É porque a linguagem do interior que causou aquela má impressão, e o magistrado ficou assim olhando para o lado, olhando para o outro, na hora que ele falou aquilo que parecia contraditório, né? E eu lembro que naquela ocasião, é claro que eu não vou revelar aqui o nome do processo, nem o nome da parte, né? Respeitando aqui o LGPD, mas o magistrado que havia naquela audiência, esse processo não foi julgado na mesa, e quando o processo foi concluído para a sentença, eu disse, vai vir improcedência. E aí, na mesma hora, eu me movimentei. Fiz um agendamento para poder despachar com o magistrado em gabinete. Nós fiz um agendamento pelo Microsoft Teams, consegui o agendamento antes da sentença, e quando eu tive de frente para o magistrado, eu falei, Excelência, eu gostaria de relembrar aqui um momento da audiência, e eu preciso conversar com Vossa Excelência, porque se eu não convencer Vossa Excelência do contrário, eu jamais conseguirei convencer as instâncias recursais, porque Vossa Excelência é o príncipe da prova. Sim. É Vossa Excelência quem diz como a prova deve ser. Primeiro da prova. É o juiz de primeiro grau, de modo que os juízes... Olha, pessoal, a importância disso se deve a isso. Vejam só, fiquem muito atentos. Por que é importante esse café previdenciário aqui de hoje? É porque se esse processo não foi bem instruído aqui na base, não pense você que isso vai ser revertido lá em cima. Porque matéria de prova morre aqui, ó, no primeiro grau. Muito raramente, em situações bem específicas, é que você vai ter uma prova reexaminada na fase recursal. Vai haver uma dilação probatória lá. É muito escasso e raro a possibilidade disso. Então, daí a importância de que a gente faça isso bem feito aqui embaixo. Exatamente. Esse exaurimento de informações, de fatos concretos que aconteceram na vida daquela parte autora, precisam ser esclarecidos. Eu tive um caso agora recente em que a minha cliente, ela apareceu com um cadastro, o INSS queria a oitiva para poder esclarecer esses fatos. E aí foi que houve a intimação da gente para poder fazer a produção
desses vídeos da instrução concentrada. E aí, na contestação do INSS, eu verifiquei lá que o endereço que o INSS estava alegando que ela tinha cadastrado no CNIS era o endereço da cidade de Fortaleza e que ela tinha recebido um benefício daquele auxílio emergencial lá em Fortaleza, no período da pandemia. E aí eu fui conversar com ela antes e entender como foi que aquilo aconteceu. Ela disse, não, eu nunca saí do interior onde eu estava. O negócio é que o meu filho, que mora em Fortaleza, que estava lá, ele fez o meu cadastro do auxílio emergencial para mim receber o benefício na época, e eu recebi, só que ele colocou todos os dados lá com a cidade de Fortaleza, para ela poder, porque ele estava lá, pois é, para ela poder receber aquele benefício. Ou seja, olha só uma coisa que se a gente não consegue esclarecer isso, ou a gente passa por cima, como é que o INSS vai poder propor um acordo? Como é que o juiz vai ver? O juiz vai dizer, ó, tá deixando de esclarecer um fato importante. A PREMIM demonstra que ela estava em Fortaleza nesse período. Perfeito. E não aqui na região onde ela exerce a atividade rural dela. Então isso é importante que os advogados atentem para todos esses detalhes do processo. E isso, nessa instrução concentrada, eu acredito que é muito mais muito mais prático para o advogado ter essa sensibilidade, que ele que vai conduzir, né? É diferente de uma audiência com que o juiz começa a conduzir a audiência e de repente ele faz uma pergunta, aí puxa outra, aí a parte autora fica nervosa, não consegue esclarecer direito e aquilo ali vai virando um problema que acaba depois que não se consegue esclarecer mais nada. Tá vendo? E para ele pode perceber que ela estaria mentindo sobre aqueles fatos, né? Então isso é um problema muito sério que tem que ser enfrentado. Olha aí, doutor Osmar. Esse ponto, doutor Geraldo, de você ouvir, conhecer a história de cada uma das pessoas que estão lhe procurando para ter o seu direito, a sua aposentadoria, verificar esses detalhes. O doutor Flávio falou ainda agora de verificar o CNIS. Muitas das vezes acontece, e não é raro acontecer, de que o segurado especial que está lá naquele município pequeno, que pode morar na zona rural ou até mesmo na zona urbana, mas tem lá a sua plantação e que ele vai pescar no rio que está lá, às vezes entra um político lá novo, botou ele com um vínculo lá com o município em algum período, que é muito comum acontecer num período lá sazonal, e aí aquilo ali já pode causar estranheza para o INSS, para o magistrado, para quem está ali conduzindo a prova. Então, esse ponto de você ouvir, treinar o seu cliente do que ele vai poder falar, do que é importante ele esclarecer, fica essa dica. Chamar a atenção dele Chamar a atenção de que, olha, o esclarecimento de cada ponto deve ser feito. Perfeito. E aí, essa situação cai agora no nosso colo. E é do advogado, essa função. A gente está falando aqui, não é ensaiar, viu, pessoal? Não é ensaio. Isso não é um teatro. O que nós estamos falando aqui é porque o advogado, ele tem uma visão processual. Ele consegue ver. A gente tem que ter aquela baliza. Sabe aquele símbolo da justiça? O símbolo da justiça é aquela baliza. É os pós e os contras. Então, ninguém melhor do que o doutor Flávio para falar aqui pra gente sobre isso. Porque o doutor Flávio, além de ser advogado hoje, o doutor Flávio foi servidor do INSS, mas atuando na Procuradoria Federal. Isso. Então o doutor tava vendo, era um processo judicial. Olha aí, ninguém melhor do que ele, pessoal, para falar isso aqui pra gente. Então, o que ele está nos esclarecendo aqui é de você, advogado, você que é autor, pensar que eu tenho que falar o que é importante. Eu tenho que falar o que é relevante. E esclarecer eu tenho que falar os pontos controversos. Eu tenho que esclarecer o que pode ser controvertido. Então, é papel do advogado chamar este segurado especial que, notadamente, não tem grau de instrução, né? Porque trabalha na roça, não tem conhecimento jurídico. Então, é seu papel, advogado, chamar lá o seu cliente e dizer: sente aqui, vamos conversar. O senhor teve um vínculo urbano, nós precisamos esclarecer esse ponto. O senhor tem aqui um endereço cadastrado no seu CNIS que é de uma outra região. Eu preciso esclarecer esse ponto e eu vou fazer perguntas para o senhor neste sentido. Né? O doutor Geraldo falou uma coisa importante, que é importante mesmo que os advogados entendam, que isso não é um ensaio, né? Não é um ensaio. É uma responsabilidade, é um teatro. O advogado, ele tem que ter responsabilidade com isso, até porque isso já foi motivo de vários embates na justiça, de alguns magistrados, quando veio um advogado orientando o seu cliente
ver ele discutindo ali e conhecendo a realidade fática, de achar que o advogado está querendo colocar palavras na boca do cliente, ou que ele está querendo ensaiar para poder conseguir. E não é isso. Não é isso. Nós precisamos ter a responsabilidade de esclarecer os fatos. E esclarecer os fatos é conhecer a realidade mesmo daquela pessoa, né? Orientar. Então, você orientar seu cliente é isso. É você esclarecer. E uma coisa importante, doutor Geraldo, doutor Osmar, que eu trago assim com esses anos de experiência, é que a gente tem que também conversar com o cliente da gente para ele se vincular a responder basicamente o que se pergunta. Tá perguntado. Claro. Porque a gente percebe muito nas audiências, às vezes, que quando ele começa a ser indagado e perguntado, aí tem as pessoas que começam a contar histórias que não têm relevância nenhuma com o processo. E isso acaba confundindo o juiz, acaba confundindo o procurador e acaba complicando a vida dele. Sem porque dúvida. ele vai e aí falar deixa coisas... até de fazer uma proposta de acordo. vai falar coisas desnecessárias, Sem dúvida, né? Osmar. Então é importante por isso que eu considero que a audiência tradicional ou agora a instrução concentrada, ela é o bolo da cereja. Perfeito. Porque você vai ali passar a segurança sobre aqueles fatos, sobre aquela realidade fática para o magistrado e para o INSS acerca da condição de segurança especial daquela pessoa. Então é importante que seja tratada mesmo com profissionalismo, com detalhes, com seriedade, para que haja isso, que as pessoas vejam esse direito sendo demonstrado ali na hora. Perfeito. E isso você só aprende aqui, no Café Previdenciário SLZ. É isso aí. Lembrando, pessoal, que a gente teve um episódio aqui, não é, doutor Osmar? Que foi uma convidada especial que tratou do Visual Law, de como essa sua petição tem que ser produzida. Nós temos aqui um episódio, doutor Flávio, que esse episódio fala sobre como você criar aquele quadro resumo no início da petição inicial, falando logo dos pontos controvertidos no início, deixando a coisa clara, objetiva, indo direto ao ponto. Gente, o judiciário tá abarrotado de processos. A gente tem que fazer a coisa de uma forma reta, direta, simples. Tem que ser objetivo. Não podemos entrar com lardear com ideias que não fazem parte do processo. Isso, ninguém tem tempo. Isso até, aí eu vou falar agora aqui da minha experiência que tive como servidor da Justiça Geral, isso até irrita o juiz, gente. Isso até irrita o magistrado. Você já imaginou? Ele vai para um dia de audiência, são inúmeras audiências. Teve um segurado que ele foi pedir um auxílio-doença e eu estava acompanhando o cliente estava com esse, eu pedi, me leve alguns documentos, porque era bem antigo, era bem no início. Ele leva alguns documentos, ele levou foram as caixas de remédio. Quando acabou a audiência, aí ele estava com a sacola aqui, aí o juiz terminou a audiência, aí eu disse, tudo bem, ele, doutor Geraldo, vamos julgar, vou julgar isso em gabinete. Aí eu, tudo bem, excelência, obrigado. Na hora que eu vou me levantando, o segurado pega a sacola de remédios e vira o saco em cima da mesa. Gente, o juiz olhou pra mim com uma cara, ele disse, rapaz, o juiz ficou tão irritado, irmão, que eu disse assim, meu Deus do céu, o que podia ser uma sentença de procedência agora vai ser uma de improcedência prima facie, e eu tô aqui. Aí eu fui juntando a excelência, me perdoe. Me perdoe, o autor tá muito doente, ele estava muito doente, porque foi uma atitude de desespero. Ele estava desesperado, ele achou que aquilo tinha sido julgado improcedente. Eu digo, meu amigo, seu processo não foi julgado improcedente. Vejam, gente, a importância do diálogo com a parte. Tem que ter. E é por isso que a audiência agora, a instrução concentrada, chegou como a cereja do bolo, chegou como um prêmio para você aí que é advogado e vai poder fazer isso de forma tranquila, dentro do seu próprio escritório. Importante, doutor Osmar, que a princípio não é obrigatório, né? Como dito lá anteriormente, você tem que fazer o aceite. Isso. Ou já colocar na petição, olha, eu já quero seguir no caminho da recomendação tem que falar, do CNJ, né? Tem que falar. do CJF, Tem que falar. Trazendo, olha, eu quero a audiência concentrada. E aqui eu já vou juntar as provas, não é isso, doutor? Já então, junta, já. O que é de ponto pra gente chegar ali, o ponto final do nosso episódio? Eu sei que vocês vão estar querendo mais. Eu sei disso. Mas calma, ele vai deixar aqui aqueles pontos principais de trazer a prova documental com que ele vai colocar nessa audiência concentrada, né? Traga pra gente aí. Eu acredito que é o seguinte, o advogado, primeiramente, ele tem que conhecer o caso concreto da parte, né, do cliente dele.
estudar, verificar. Porque a advocacia previdenciária, eu me rememoro um pouco os tempos, 15 anos atrás, quando a gente atuava lá nos juizados pelo INSS, existia uma sensibilidade que, vamos ver aqui o que dá para fazer. Hoje não. O que você tem aí? Previdenciário Vem a hoje, documento. previdenciário hoje não é uma atuação de você só sair juntando documento e deixar o juiz julgar. Hoje, se o advogado não for preparado, ele não vai conseguir resolver uma demanda do cliente dele. E eu digo isso por estatísticas e comentários até dos próprios juízes e dos próprios procuradores do INSS, doutor Geraldo. Quando eu me lembro bem, quando a gente estava lá do outro lado, né, do serviço público, a gente fazia sempre essa análise. Rapaz, advogado X, ele é mais diligente, mais criterioso. Então, essa observação, ela é feita, ela é identificada pelo próprio judiciário. Então, há necessidade que o advogado conheça mesmo o processo. Segundo, que ele vá produzir as provas ali, fazer a gravação da audiência de forma formal, orientando, dentro das orientações do próprio CJF, demonstrando o ambiente que está seguro, que vai passar aquela segurança, tanto com o autor como relacionado à testemunha. Terceiro, as fotos, pode ser apresentado fotos do local de trabalho e vídeos também. Então você pode pegar a gente sabe muito bem que no Maranhão há uma dificuldade muito grande de produção de prova material, documentos. Então essa oportunidade de que a gente consiga apresentar o local de trabalho que aquela pessoa exerce, né? Se é no âmbito da pesca, ou no âmbito da lavoura. E aí você mostrar isso para o juiz, demonstrar para o INSS também, vai ajudar bastante. Então é importante que os colegas tenham essa sensibilidade. Eu até já ouvi situações de colegas que já se aperfeiçoaram comprando drone para poder filmar aquela localidade onde a pessoa... Porque quem conhece o meio rural sabe que às vezes o local que aquela pessoa exerce a atividade não fica ali do lado da casa dela, fica às vezes a uma distância de quilômetros e às vezes até o acesso àquela lavoura é difícil. E eu já ouvi relatos de colegas que estão até se especializando em estruturando, em comprar drones para poder filmar o ambiente de trabalho, né? Isso é importante. Que interessante, né? E com relação aos apetrechos, né? Mostrar a casa, isso está na instrução, na portaria, de mostrar o ambiente de trabalho, mostrar a residência onde a pessoa também mora, é importante para mostrar que a pessoa é de uma condição desfavorável. Às vezes a gente sabe que no Maranhão ainda predomina muito a moradia, né, de taipa, de barro. Então, mostrar essas condições é importante para que haja essa demonstração da produção da prova aí. Perfeito. Do segurado. Doutor Flávio, trouxe aqui um ponto-chave importante dessa audiência concentrada. Quero te parabenizar, que está à frente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Maranhão, das gestões que já fizeste, a gente já conhece o trabalho que vem realizando, que aproximou os colegas advogados da comissão, bem como também o jurisdicionado, as pessoas simples que chegam, né, para que querem o seu direito. Então, eu deixo aqui os parabéns. Pelo diálogo que a sua comissão também tem estabelecido com os órgãos jurisdicionais, a gente tem acompanhado de perto. Isso é uma coisa que a gente precisa, viu, doutor? E a gente se sente assim muito bem representado por o trabalho que o doutor tem feito, no sentido de visitar os magistrados, visitar a Justiça Federal, ter esse diálogo permanente é muito importante, né, para a gente. INSS. Isso é muito importante para a gente, porque o trabalho da gente precisa... a gente precisa entregar, né? Eu vi um debate há pouco de um advogado que falou incisivamente, né? Não há justiça sem o advogado. O advogado, ele é essencial para a justiça. Gente, isso que você vê aí no Poder Judiciário não existiria se não fossem os advogados. Então é o nosso trabalho que faz o Poder Judiciário se mover, é o nosso trabalho que faz com que o INSS se mova. É preciso, é necessário. Muito obrigado, viu, doutor Flávio, pelo seu trabalho. A participação aqui
E parabenizo novamente o programa de vocês. É um tema que eu sei que eu estava falando com o Dr. Osmar, que falar de prática previdenciária é algo assim importantíssimo, porque você vai trocar experiências profissionais, você vai trocar ali conhecimento. Então, isso é muito importante, né? Esses temas estarem sendo trazidos aqui para a advocacia. E nós, como advogados, nós temos um papel importante realmente na sociedade, né? De defender a sociedade, de defender os interesses das pessoas, desses interesses sociais, direitos sociais, com essa área previdenciária dentro da área do direito social é muito importante. E nós precisamos lutar mais ainda mesmo pela essa valorização da advocacia e também da valorização do direito das pessoas, porque não é porque o judiciário está abarrotado de processo que a gente vai aceitar ser passado um rolo compressor em cima do direito das pessoas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Os advogados precisam estar capacitados, se preocuparem em defender mesmo os interesses dos seus clientes. Não é uma aventura jurídica. Eu sempre digo lá no escritório assim, quando alguém procura nosso trabalho, ele está procurando ali o reconhecimento de uma vida. Não é você só mexe com uma vida. Você mexe com uma vida. Então a gente tem que encarar isso realmente, não só no direito previdenciário, mas de forma geral. E nós que somos apaixonados pelo nosso trabalho, pelo que nós fazemos, a cada um caso que nós pegamos, a gente tira como se fosse nosso e vai lutar com unhas e dentes para conseguir buscar o melhor direito para aquela pessoa. Buscar fazer de fato essa justiça social, que é onde nós atuamos, que é no direito previdenciário. Isso. Perfeito. E também agradecer a oportunidade novamente, agradecer ao Dr. Caio, o nosso presidente, pela confiança aí do trabalho com a comissão. Nós pretendemos aí esse ano dar uma alavancada também maior. São muitas demandas que estão acontecendo, mas a gente acredita que vamos ter oportunidade. Temos aí uns projetos com relação à capacitação. O Dr. Osmar até tá fazendo parte de alguns já junto à OAB. E a nossa atuação frente ao judiciário e frente ao INSS, ela vai ser permanente mesmo. Precisamos da ajuda dos colegas, aqueles que tiverem interesse em estar nos ajudando, porque é um trabalho voluntário, né? A gente precisa de ajuda, precisa de colegas que tenham tempo e disposição realmente para abraçar esse trabalho institucional, que não é fácil. Mas ele é prazeroso porque quando você consegue ver o resultado dessa valorização da profissão, da advocacia, você se sente ali que você tomou a decisão certa. Mais força. Né, doutor Geraldo? Tomei a decisão certa de ser advogado e não continuar ali onde eu estava antes, né? É isso mesmo. Então, ser advogado é importante, é nobre. É nobre. Porque a gente luta pelo direito das pessoas, né? A gente luta pelos direitos da sociedade. É isso aí. É isso aí. Doutor Geraldo, pra gente finalizar, e eu sei que vai ter a participação, que vai ser, nós vamos falar para você do primeiro encontro da advocacia na ilha, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho, com a participação também do nosso convidado, Dr. Flávio Samuel, vai estar lá presente também, junto com diversos nomes de âmbito nacional do direito, juízes, procuradores, advogados, e lá você vai ter essa oportunidade de fazer o network, de você aprender mais, ter a prática processual, a prática do direito material levada ao seu conhecimento. Não, doutor Geraldo Silva? É isso aí, pessoal. É uma oportunidade de ouro que você tem, não só de aprender com os colegas que têm uma exímia experiência aí na prática previdenciária, mas também de fazer um networking, de estar conversando, fazer parcerias. A gente hoje vive muito, doutor Flávio, de parcerias, né? Sim. Eu não mexo com toda a parte do direito previdenciário. Tem coisas que eu não faço no previdenciário. É nessa hora que eu chamo um advogado parceiro. Olha, eu não mexo com essa parte aí de segurança especial rural. Eu mexo mais com urbano. Aí eu ligo lá pro meu advogado parceiro. Vamos trabalhar junto aqui, meu irmão, para poder resolver esse problema. Então, se liga, pessoal. Isso é muito importante. O network nessa hora eu vou deixar aqui o QR Code para você fazer a sua inscrição, que você ainda não fez. Corre, porque tem vagas limitadas e já está acabando. Nós já estamos no outro lote, virou agora há pouco tempo. Então, não deixe para a última hora, porque vai aumentando a cada tempo, tá? Nós já estamos aqui em abril e já em junho tá aí. E vai que você queira se inscrever, vai deixar para cima da hora e não tem mais vaga, né, não, doutor? Esse congresso, ele tá prometendo, né? Eu conversei com a doutora Noemi, né, que é a nossa secretária-geral da comissão,
E ela está muito dedicada também nessa organização desse evento. E ela organizou, baseado também no congresso que houve ano passado, que foi um sucesso. Um sucesso o congresso da OAB. E assim, é um congresso que merece ser prestigiado porque está sendo organizado por advogados da localidade, né? Pessoas que estão preocupadas realmente com a difusão do conhecimento, com a qualificação da advocacia previdenciária. E a gente percebe aí que os temas são bons, os profissionais de excelência, e nós vamos estar lá para contribuir. Doutor Osmar, doutor Geraldo, lá a gente vai poder contribuir da forma que a gente puder. Vamos ajudar quem precisa. Os colegas advogados vão ter o prazer de tirar a foto do doutor Flávio, doutor Geraldo, são aí, ó. Pode tirar foto comigo também. Mas, gente, olha só. O doutor Geraldo, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com aquele gostinho de quero mais. Mas em breve a gente volta para mais um episódio. E eu vou deixar aqui o nosso muito obrigado pela nossa audiência. Valeu, pessoal. Foi um grande prazer estar aqui com vocês até agora e até o próximo Café Previdenciário. Valeu. Até mais. Até mais.